Graça e paz, amados, estamos passando aqui mais uma vez para registrar o nosso vídeo do próximo domingo, às 15 horas, ali no YouTube, e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Mas antes de gravar a mensagem dessa semana, nós queremos ter uma palavra de oração para que o Senhor nos unja a pregar esse tema e também para que os nossos assistentes possam também ter a unção para assistir. Pai, derrama sobre mim agora uma porção do Teu Espírito Santo para que eu tenha ousadia e autoridade para transmitir essa palavra, que é uma palavra poderosa do Senhor, que vai tocar no coração daqueles que nos assistem. Abençoa também, Pai, aqueles que nos assistem, concedendo-lhes espírito de revelação e de sabedoria. E desde já, nós damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Pai, em um nome de Jesus. O tema de hoje é que eu e você fomos salvos para fazer a vontade de Deus em tudo, não é em algumas coisas. Vamos começar com um texto da palavra de Deus, que ali nós vamos ter oportunidade de explicar melhor esse tema. Em Evangelho de João, capítulo 6, do verso 37 a 40, diz o seguinte, amados, olha só. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E quem vier a mim, jamais rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, é muito significativo para nós estudarmos essa palavra, porque ela nos afirma o seguinte, Jesus próprio falando aqui para a gente, eu desci do céu para fazer a vontade de meu Pai e não a minha. E aí eu te pergunto, e você está aqui nessa terra para fazer a vontade de quem? A sua ou a vontade de Deus? Eu costumo dizer, amados, que nós também, aqueles que nasceram de novo, que somos filhos do rei, nós também descemos do céu. Por quê? Porque o Espírito que hoje habita em nós veio de Deus, não veio da terra, não veio do mar, não veio dos ares, veio do Senhor. Então, tal qual a experiência de Jesus, que desceu do céu para fazer a vontade do Pai, desculpem, esta também deve ser a minha e a sua decisão. Nós descemos do céu, amados, para esta terra, não para fazer a nossa vontade própria, mas fazer a vontade daquele que nos enviou. E eu pergunto, como está essa situação na sua vida? Você está aqui nessa terra para fazer a sua vontade ou a vontade do Senhor? Eu falo isso porque esse tema é por demais importante, porque a vontade do homem contrasta com a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. A nossa não corresponde a esses três aspectos. Portanto, sempre que a minha e a sua vontade conflitar com a vontade do Senhor, renuncie à sua vontade, abra mão da sua vontade e faça a vontade do Pai, que lhe enviou e que lhe abençoou e que lhe amou e que lhe ama muito. Agora, no campo prático, qual é a vontade do Pai para você, para Jesus e para mim? É simples. É que a vontade do Pai é que você creia naquele que ele enviou, que é o Senhor Jesus. Que ele não perca nenhum do que deu, mas que ressuscite no último dia. A vontade do meu Pai é que todo aquele que crê, que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então veja bem, a grande vontade de Deus para você, para Jesus e para mim, é que a gente conquiste vidas para Ele. Então, trabalhar na salvação das pessoas, esse é o maior desejo do coração de Deus. E como tal, eu e você precisamos estar sintonizados com esse aspecto da vontade do Senhor, para que em tudo o nome dele venha a ser
honrado, glorificado e adorado nessa terra. Veja bem, em Mateus 7, 21, tem uma palavra muito interessante. Ele diz assim, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Querido, a vontade de Deus é o tema central da nossa vida espiritual. Não adianta você ganhar muita gente para Jesus, dar um bom dízimo, trabalhar na igreja, fazer muito jejum, tudo isso é muito bom. Mas nada disso substitui o fazer a vontade de Deus. Então, não adianta você vir com esse papo, Senhor, tu me conhece, eu faço obras no teu nome. Ele vai dizer assim, não vos conheço. Só entra no céu, querido, quem faz a vontade de Deus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção nessa ministração para saber até que ponto você está cumprindo com este propósito, porque esse é o maior propósito do ser humano, cumprir a vontade de Deus. No Salmo 40, verso 8, diz assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Então a grande pergunta é, você está a fim de fazer a vontade de Deus porque você é obrigado, porque você entendeu o que tem que fazer? Aqui o salmista está nos dizendo que ele tem grande alegria em fazer a vontade do Pai. Então esse tem que ser o seu objetivo, meu amado, e o meu. Fazer a vontade do Pai, não por obrigação, mas com alegria, porque nós amamos o Pai. Então aquilo que ele deseja é o que nós devemos fazer. Agora vamos pegar um exemplo da história que fala muito sério sobre isso. Adão, por exemplo, ele resolveu fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Vamos ler um texto bíblico para você entender isso. Gênesis 2, 15 a 17, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então imagine essa cena. O Senhor criou o homem e a mulher, plantou um jardim na banda do Oriente, no Éden, plantou todo tipo de ave frutífera, boa para alimento e agradável às vistas, e ali colocou o homem para residir naquele lugar. E ele foi muito claro, olha, Adão, você tem autonomia para usufruir de todo esse ambiente que eu criei para você. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer, porque no dia que dela comer você vai morrer. Então você imagina que Deus deu apenas um mandamento para o nosso pai, e mesmo assim ele não foi capaz de obedecer. Por que ele não obedeceu? Porque ele preferiu experimentar a árvore do conhecimento do bem e do mal para saber como é que era, principalmente depois que o diabo fez ali as promessas fajutas dele, foi aí que o homem se interessou. A árvore era boa para se comer, agradável à vista e para dar entendimento. O diabo falou, olha, se você comer dessa árvore, você vai ficar igualzinho a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ora, a ambição do homem foi tanta que ele simplesmente deixou de obedecer aquele que o criou, aquele que o colocou ali, aquele que era o seu Deus, para obedecer à voz de uma serpente, algo completamente equivocado. Então, ele deixou de fazer a vontade do Pai para fazer a vontade dele. Consequente, morreu e trouxe um grande prejuízo para a humanidade. Então, veja bem, Deus, amados, ele é a única autoridade suprema. Deus é a única autoridade suprema. Tudo vem dele. Então, quando Deus nos dá a liberdade, quando Deus dá autonomia,
quando Deus nos dá poder para fazer um monte de coisa, você precisa botar no seu coração que você é uma autoridade delegada. Então você tem a quem prestar conta. Você não está aqui para fazer o que te dá na telha, para fazer o que você quer. Não. Alguém que te colocou aqui é que vai emanar todo o poder e autoridade sobre a sua vida. Nosso amado Adão esqueceu desse detalhe e decidiu fazer a vontade dele, consequente, caiu e levou a humanidade para grande dificuldade. Veja só, em Romanos 13, 1 a 2 diz assim: todo homem esteja sujeito a autoridades superiores, porque não existe autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. A nossa autoridade, ela é delegada por Deus, o qual nós temos que prestar conta. Então não pense porque você é um líder de ministério, porque você é o líder da sua igreja, que você é o líder da sua casa, que você pode fazer o que você quiser. Não. A nossa autoridade está limitada às regras que o Senhor implantou para você e para mim. Então, se nós tivermos em mente esta posição, esse entendimento, nós vamos realmente exercer essa autoridade que Deus nos deu com sabedoria, com condições, para não incorrer no erro de desobedecer, de desagradar ao nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a vontade de Deus, ela não segue a regra humana. De repente, porque você acha que uma coisa é certa, que uma coisa tem lógica, aí você quer achar que Deus vai pensar o mesmo errado. Olha só, em 1 Reis 2,15 diz assim: e Adonias disse, a senhora sabe que eu sou quem deveria ser o rei, e que todos estavam em Israel, esperavam por isso. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Estamos falando aqui de Adonias, que era um dos filhos mais lindos de Davi, e naturalmente era o indicado pela regra a ser candidato a rei. Só que Deus resolveu escolher Salomão. E eu fico impressionado de ver a submissão de Adonias reconhecendo isso. A senhora sabe que eu deveria ser o rei e que todos em Israel esperavam por isso. Mas, olha só o detalhe, as coisas aconteceram de modo diferente e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade do Senhor. Querido, será que eu e você temos essa percepção de discernir que as coisas que a gente esperava que acontecessem não aconteceu, mas não é por um acidente de percurso, não é por uma fatalidade, é porque esta não era a vontade do Senhor. Então, Adonias se submeteu tranquilamente à vontade de Deus e se submeteu a permitir, a deixar que o próprio Salomão assumisse o reinado de Israel. Outro texto também é enigmático, diz assim, segundo Crônica 22:7, foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Veja, foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, Deus propõe para nós o que ele quer, o bem e o mal. Tudo procede de Deus. Então não cabe a nós questionar por que isso, por que aquilo. Então, Jeú foi ungido pelo Senhor para desarraigar a casa de Acabe. E certamente que o nosso amado aqui, ele estava inserido nesse contexto, né? Acasias, infelizmente, foi eliminado por Jeú, a quem o Senhor nomeou para pôr ordem no reino de Israel.
Também Mateus, um tema mais contemporâneo, 16, 21 a 23, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos o que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amado, isso é impressionante, porque há 10 minutos atrás, Pedro fez uma declaração muito forte quando Jesus perguntou: quem diz as pessoas ser o Filho de Deus? E Pedro falou: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, impressionado com essa resposta, disse: bem-aventurado, Simão Pedro. Por quê? Essa palavra não veio de ti, veio do Pai que te revelou. Realmente, essa é a resposta correta. Agora, 10 minutos depois disso, Jesus está explicando para os apóstolos que ele precisava passar por muitos apuros aqui na terra para que ele fosse crucificado, morto, ressuscitado ao terceiro dia. E Pedrão, como amigo do Senhor, chamou-o à parte e começou a repreender: Senhor, o que é isso? De maneira nenhuma isso pode acontecer. E no mesmo tempo que Deus falou que ele era um bem-aventurado, ele aqui diz: arreda, Satanás. Mas por que esse contraste? É simples. Pedro estava preocupado espiritualmente com a vida de Jesus. Só que Jesus veio a esse mundo para passar exatamente por isso. Então ele não tinha como se livrar desse castigo, dessa vergonha, dessa humilhação, porque para isso ele veio ao mundo. Mas Pedro não cogitava das coisas de Deus, que era Jesus passar por isso. Pedro, com seu lado humano, queria poupar Jesus desse constrangimento. E aí o Senhor manda arredar, porque o Pedro não estava se concentrando nas coisas de Deus, e sim nas coisas dos homens. Qualquer um de nós, você ou eu, no lugar de Pedro, teria feito a mesma coisa. Não, Senhor, o que é isso? Você não vai passar por nada disso. Mas era o plano de Deus, irmão. Então aquilo que eu e você vamos ter que passar, ninguém pode nos livrar desse cálice, como aconteceu com o Senhor. Então, Jesus veio a esse mundo, e mais uma vez esse texto confirma isso, não para fazer a sua própria vontade. Jesus não queria ir para a cruz, ele queria que o Pai o livrasse disso, mas ele sempre dizia: Senhor, que não se faça a minha vontade, e sim a tua. E a vontade de Deus era que Jesus fosse para a cruz, e isso aconteceu. Então eu e você precisamos rever os nossos conceitos, os nossos objetivos, os nossos pontos de vista, e deixar de nos preocupar com nós mesmos e nos ocupar em fazer a vontade de Deus, porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Agora, observe uma coisa: se eu peço ao Senhor para me guiar no seu caminho, mas se Ele quiser me dar um ensinamento, um ensino ou um treinamento, Ele vai me deixar seguir o meu próprio caminho. Deus não perde a oportunidade para nos tratar, educar e aperfeiçoar. Então, a vontade de Deus, querido, deixa eu te dizer algo, não é o teu conforto. A vontade de Deus é tratar o teu caráter. Então, vão acontecer coisas com você e comigo que não é da nossa vontade. Mas, avalie se não é a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, querido, abra mão. Renuncie e aceite de bom grado a vontade de Deus para a sua vida. Por exemplo, Provérbios 20, 24 diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Não pode. Você pode fazer e deve fazer planos. É normal isso, Deus deseja isso. Mas fique sabendo que o que prevalece não são os seus planos, não são a sua vontade, mas é a vontade daquele que nos chamou para servi-lo. Então, em Provérbios 16, 9, diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Olha só,
o coração do homem traça o seu caminho. Você sai de manhã para ir para o centro, não, vou pegar a rua tal, 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 tal. Mas o Senhor, para lhe livrar de um acidente naquela rua, lhe envia por outra rua que você não pensava em ir. E muitas das vezes eu e você ficamos chateados, aborrecidos, porque as coisas não saíram do jeito que a gente planejou. Saiba, meu irmão, que quando isso acontecer na sua vida, é uma intervenção divina, te livrando de algo ruim que poderia acontecer com a sua vida. Então, trate de compreender esse plano, essa situação, para não incorrer em teimosia, porque Deus sabe tudo. Deus conhece o hoje, o amanhã e o futuro. Mas nós só conhecemos o momento presente. Por isso, a nossa avaliação com relação às coisas do futuro não podem ser a nossa maneira, porque Deus nos ama, tem sempre o melhor para nós, e Ele vai nos guiar pelos caminhos que Ele achar que deve e que vai ser bênção, que vai ser bom para você e para mim. Veja, em Salmo 37, 23 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Então, Deus tem sempre o melhor para você, para mim. Deus está sempre propondo a vida e a bênção, e nós não podemos escolher a morte e a maldição. Isso é uma escolha nossa. E muitas das vezes nós caímos para fazer a nossa vontade e terminamos nos dando mal, porque a gente não sabe o futuro. A gente não sabe o amanhã. Como diz a história, o amanhã a Deus pertence. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Agora, eu lhe faço uma pergunta para a sua reflexão. Você gostaria de ser uma pessoa segundo o coração de Deus? Eu gostaria. Então, faça tudo segundo a sua vontade. E aí a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas, amado, como é que um homem como Davi, que fez tantas barbaridades, que traiu o seu amigo Urias, engravidando a sua esposa, providenciando a morte de Urias, um homem extremamente violento, como é que esse cara pode ser um homem segundo o coração de Deus? Aqui eu tenho duas explicações para lhe dar. Primeiro, o conceito de Deus, de uma pessoa ser o coração de Deus, não é que seja uma pessoa perfeita. Por isso, eu e você, com os nossos defeitos, também podemos ser considerados um homem segundo o coração de Deus. Isso não é um privilégio somente do Davi, mas Deus conhecia o coração de Davi. E a Bíblia diz aqui, em Atos 13, 22, o seguinte: e, tirando a este, Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Agora, medita nessa última frase aqui. Por que Davi foi considerado homem segundo o coração de Deus? É a mesma condição que você tem e que eu tenho de ser igual a Davi. Por exemplo, ele diz que Davi fará toda a minha vontade. Davi fez toda a vontade de Deus na sua vida. Então isso significa que eu e você, com as falhas que nós temos, com a dificuldade que nós temos, também podemos ser um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Para tanto, basta que nós nos ocupemos em buscar de todo o coração fazer toda a vontade do Senhor. A partir do momento que eu e você nos propomos a fazer a vontade de Deus na nossa vida, nós estamos nos credenciando a ser homem e mulher segundo o coração de Deus, que foi este o caso de Davi. Então, um outro assunto é saber que a avaliação que eu e você fazemos sobre o rei Davi não é a avaliação que Deus faz sobre ele.
Claro que Davi fez muitas barbaridades, fez muitos pecados, fez muitas coisas erradas, mas ele era um cara quebrantado. Quando ele era confrontado com o seu pecado, ele não resistia como o seu amigo Saul fazia. Ele não se justificava. Ele simplesmente se rasgava a sua roupa, jogava a terra sobre a sua cabeça e reconhecia o seu erro. E Deus ama quando eu e você reconhecemos os nossos erros e buscamos o caminho da perfeição. Então, Davi foi um homem que errou muito, fez muita barbaridade, isso é verdade. Porém, Davi se arrependia dos seus pecados, pedia perdão para Deus e era um homem muito quebrantado. Davi era um adorador. Quando teve aquela experiência dele lá com a Batseba, ele escreveu o Salmo 51, que é fantástico. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Faz de mim um servo amado do Senhor. Purifica, Senhor, não, o meu coração, para que ele venha a se agradar de ti. Não me rejeites da tua presença, não me lance fora do teu Espírito Santo. Então, Davi, com todas as suas deficiências e debilidades, ele reconhecia a soberania de Deus, ele amava muito a Deus, imediatamente ele se arrependia e buscava a face do Senhor para fazer o seu conserto. E para a gente encerrar, eu gostaria de ler um texto para você muito significativo, que está em Jeremias capítulo 3, verso 15. É uma promessa de Deus para você e para mim. Ele diz assim: dá-vos-ei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Amado, vivemos num tempo hoje que não dá para o pastor simplesmente pregar a palavra. Ele tem que ser um homem preparado, ele tem que ser um homem estudado, ele tem que ser um homem treinado para ir além. Primeira coisa que Deus quer conceder para o seu povo é pastores segundo o seu coração. E o que significa ser um pastor segundo o coração de Deus? É um pastor quebrantado, é um pastor inteligente, é um pastor que está interessado, acima de tudo, em fazer a vontade, em agradar o nosso Deus. Tem gente que pastoreia com mão forte, com domínio, com exigência, com muita dureza de coração. Não, 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 não. Deus quer que você apacente o rebanho dele. Ele dá duas condições básicas, com conhecimento e com inteligência. Conhecimento da palavra, para saber o que ensinar, o que direcionar, o que propor às suas ovelhas. Então você não pode ensinar qualquer coisa. Aqui está falando do conhecimento revelado pelo Espírito Santo da palavra de Deus. E a segunda coisa que aqui se tem é com inteligência. Nós não podemos dominar o povo de Deus como um rebanho de animais selvagens que você faz de qualquer jeito. Não. As ovelhas são propriedade de Deus. Você tem que ter temor em tratar com as ovelhas. Não pode ir por aí só se usufruindo da lã e do leite. É óbvio que a ovelha vai te dar lã e leite, é normal. Mas você tem que tratá-la com dignidade, com amor, com cuidado, com conhecimento, com inteligência. Deus amado, nesses últimos tempos, quer dar para você e para mim pastores com esse nível de capacitação. Se o seu pastor não é nada disso, ore a Deus e peça a Ele que se cumpra essa promessa. Senhor, tu me prometeste que é me dar pastores segundo o teu coração. Toca na vida do meu pastor para que ele seja esse homem que o Senhor projetou para ele ser. Amém? Vamos concluir. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso aqui na tua presença. Pai, naquilo que eu não fui capaz de comunicar toda a verdade do Senhor, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Que realmente o Senhor inculque no coração do teu povo, na mente do teu povo, esse zelo, esse cuidado, esse desejo de fazer a vontade do Senhor, porque somente aqueles que fazem a vontade do Senhor
entrará no céu. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos assistindo. E a Ti, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém.